Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá aí comigo hoje? Bom dia, segundou. E aí? E aí, meu povo? Ó, nós aqui de novo. Quem que tá aí comigo? Vamos acordando a voz, vamos acordando o corpo. Toma sua água. Que delícia. E vamos nos alimentar da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas também da sabedoria. Oh, meu Pai, como é bom estar aqui. Vamos acordando. Bom dia, Fran. Bom dia, minha amiga. Seja muito bem-vinda à nossa leitura de Provérbios no dia 3, capítulo 3. Quem vai estar aqui hoje? Olha, hoje nós vamos ter aqui a presença, a participação dessa amiga, dessa pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus. Bom dia, minha amiga. Pessoa muito importante também. Falo que eu sou muito rica de pessoas preciosas na minha vida. Amém, graças a Deus. Bom, gente, estamos acordando nessa segundou, e graças a Deus estamos aqui. Vamos agradecer ao Pai. Vou fazer uma breve prece aqui somente. Vamos juntas. Não importa o momento que você vai assistir, se você vai estar online ou se você vai assistir em outro momento, tá? Então seja bem-vinda, seja bem-vindo. E todos os dias estaremos aqui fazendo a leitura de Provérbios. E hoje, o dia 3, faremos a leitura do dia 3. E fique à vontade. Quanto mais antes você começar, você que não está ainda lendo a palavra, você ainda que não conhece a palavra de Deus, que isso é o que nos basta. Então, aqui na Bíblia, nas Escrituras, temos tudo o que precisamos, tá? Tá tudo aí o que nós precisamos. E vai lá, começa, tá? Dá o seu primeiro passo, você merece. Você merece ser sábio, você merece ter prosperidade aqui na terra. Você merece, tá? Resolver os seus problemas. E é isso, se você não tem a consciência do que é ser sábio, do que é agradar ao Senhor, vai ficar difícil, né? Vai ficar muito mais difícil. Então, tome posse, se permita, tá? Decida e já comece, tá bom? Nós estamos juntas aqui, estamos juntos. E então vou fazer uma prece aqui bem breve. Hoje é segunda-feira, segundou, e eu vou tentar aí ser um pouquinho mais breve, tá? Vamos deixar aqui, vamos ser conduzidos aqui pela vontade do Senhor. Mas o final de semana é aquele dia que a gente fica mais, tá bom? Vamos lá, vai acontecendo aqui. A presença especial também aqui da minha amiga, que logo mais ela vai aí. Você vai me chamar pra... Ou eu te chamo, eu tenho que ver aqui como que faz isso aí. Bom, então vamos lá. Brevemente, vamos acordar o nosso corpinho, nossa respiração, vamos lembrar e vamos já agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos. Faz aquela respiração profunda para sair do automático. Que maravilha, né? Oh, Paizinho, Pai amado, Pai santo, Pai misericordioso, amoroso, consolador, ajudador. Ai, Pai, obrigada pelo ar que respiro, pelo ar que respiramos. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Pelo dia de paz, de alegria. Pelo dia, Pai, de resolver os problemas, de estar em paz mesmo diante os desafios, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Pai, por Tua presença. Senhor, eu escolho, a partir de hoje, Senhor, tê-lo em minha vida, em minha casa,
como centro, como estrutura, Pai. Eu escolho, Pai, a partir de hoje, desse momento, pegar em Tuas mãos, Senhor, andar contigo, viver embaixo do Teu favor. E para isso, Pai, eu preciso ter esse contato, essa intimidade com a Tua palavra, para entender como que é ter o Teu conhecimento, Pai. O que Te agrada, Senhor. E eis-me aqui, então, Pai, para fazer aqui a Tua vontade. Eis-me aqui para obedecer. Então, que esse vídeo, Pai, que essa prece alcance as pessoas que precisam, Senhor. Aqueles que o Senhor, aquelas que o Senhor sabe que precisam. No momento certo. É isso, meu Pai. Tudo seja conforme a Tua vontade. Amém. Para a honra e glória do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Ai, que delícia. Dá vontade de ficar, né? E a gente vai ler aqui Provérbios, capítulo 3. E vamos chamar também a Fran, que vai participar hoje, a Franciele Salles, essa maravilhosa. Vou chamar ela aqui, tá? E aí, vocês estão acompanhando. Hoje nós estamos no terceiro dia, tá? Lembrando que eu também tô colocando os vídeos no YouTube, tá? Então eu comecei a colocar os vídeos no YouTube ontem. Tem um vídeo já. E vou colocar o link então pra vocês em algum momento aí, em algum lugar. Vamos acordando, né, gente? Que maravilha, que delícia. Mas agora é hora então de sermos mais sábios. Vamos lá, vamos começar. Então hoje, capítulo 3, versículos, provérbios aí, escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, do rei Davi. A gente sabe, com o passar do tempo, vamos conversando mais sobre isso, sobre ele também. O homem mais sábio que já pisou na face da terra, que já veio aqui. O Senhor deu sabedoria para ele, deu a sabedoria e eternamente ele seria o homem mais sábio da terra, né? Mais sábio, mais rico, mais próspero. Porém, também, toda a sabedoria do rei Salomão não impediu aí que, em algum momento, ele também deixasse de... Ele era ser humano, apesar de ter tido esse contato com o Senhor, né? O contato que todos nós podemos ter. Ele era ser humano e em algum momento ele acabou aí se desviando, ele acabou aí caindo nas tentações do mundão, tá? E aí ele também deixou aí toda a sabedoria, também foi sábio para se deixar aí o exemplo, que por mais que ele conhecesse a sabedoria de Deus, se não colocar em prática, se não obedecer, se fizer do nosso jeitinho, aí as coisas não dão certo, né? Então, com o passar do tempo aí, no momento certo, a gente vai falar sobre isso. Mas o rei Salomão, ele começou assim na vida dele muito bem. E aí teve algum momento aí que realmente ele veio a se desviar, ele veio aí a cair em tentações. E ele deixou também um exemplo, né, do que não fazer. A gente vai falar sobre isso. Bom, gente, então eu vou chamar aqui a Fran. Fran, eu vou te chamar. Vamos ver como que faz aqui. Salles, vamos ver se vai dar certo. A gente iniciar a leitura de Provérbios. Falei para vocês que eu ia fazer aí convite, trazer mulheres sábias, mulheres aí especiais para fazer. Olha, eu já chamei aqui. Bom dia! Ei, amiga. Bom dia! Que maravilha! Glória a Deus por sua vida, por ter aceitado estar aqui junto comigo, aqui começando nossa semana já. Diante aqui tanta, né, todos os mandamentos aqui, os princípios, as leis do Senhor, para estarmos aí, ó, já começar a semana aí muito bem, fazendo tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que vai resolver nossos problemas, eu falo, resolve. É só andarmos ali congruente, entendendo qual é a vontade do Senhor, de que maneira a gente resolve, tendo paz,
sabedoria e dá tudo certo. Sim, é um prazer enorme, um privilégio estar aqui junto com você, amiga. Começando a semana e da melhor maneira, né? Amém. E na companhia já ouvir o que Deus vai falar com a gente aqui nessa manhã, né? Começar a segunda-feira dessa forma é maravilhoso, entregando o dia a Ele, ouvindo a Ele, porque é isso, né? Ler a palavra é ouvir Deus falar com a gente. E em especial hoje, no dia 3, o tema aqui mesmo, né, do capítulo 3 de Provérbios é conselhos. Então, assim, já vamos começar a segunda-feira ouvindo conselhos da sabedoria, que é o título, né, do dia 3 de Provérbios. Aqui na minha Bíblia, pelo menos, é esse título, né? Conselhos da sabedoria. Então, obrigada, amiga, pelo tempo aqui, né, pela oportunidade. Parabéns, viu, por estar fluindo, por ter ouvido e estar obedecendo aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí tá sendo lindo ver a sua jornada. Ai, amém, minha amiga, amém. Eu tô só obedecendo. Eu falei, só vou, né? Chegou o momento da gente tomar decisão, se posicionar e obedecer, só isso. E aí tudo flui. Sim, Tudo flui. De verdade, estou muito feliz mesmo. E eu tô falando, Senhor, assim, ó, só me conduz aí, só me mostra, só me guia. Eu não preciso de mais nada, somente obedecer ao Senhor. A gente demora, né? A gente fala que demora, mas há uma preparação, há um processo aí e a gente vai entendendo tudo. É só gratidão, amiga, é só sim, gratidão. Gratidão por você, mais uma vez, por estar aqui. Aqui na minha Bíblia, tá assim, confiança no Senhor. Então é isso. São os conselhos, é ter confiança. Tá tudo aqui. O que eu preciso, o que você precisa. Tá tudo aqui. Então, tá à disposição. Se posicione. sim. É isso, minha amiga. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Hoje aqui é seu. Fique à vontade. Você pode começar. Ah, tô muito feliz por você estar aqui, viu? Vou fazer a leitura, então? Posso? Pode sim. Fique à vontade. Então, vamos lá. Conselhos aqui, a já falou, né? Provérbios é um livro muito rico, um livro de muito prático, né? De conselhos práticos para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente, né? No capítulo 3, versículo 1, fala assim, então, ó. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração seus mandamentos, os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e paz. E o Senhor, o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Verso 7 agora. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os próprios frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que detém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz.
sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por, por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Verso 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. E se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Amém? Amém. Amiga, aqui eu posso compartilhar um pouquinho dos versículos que me chamou a atenção aqui nesse verso 3. Fique à vontade, minha amiga. Te falei, fique à vontade, viu? Quero muito aprender aqui, todos nós. Fique à Então, vontade. aqui nesse capítulo 3, né? Todos os versos, assim, são realmente conselhos práticos para a nossa vida. É maneiras de novos comportamentos, né? Comportamentos que a gente pode aqui deve, se a gente quiser viver em sabedoria, mais do que ouro e prata. Porque a sabedoria, ela é mais valiosa. Aqui fala claramente, né? Que é mais valiosa do que o ouro e a prata. E a gente sabe que quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria que Deus fizesse por ele, ele não pediu ouro e prata. Ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria, ela nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos direciona naquilo, né, que precisa, a gente precisa de orientação. Quem tem sabedoria, quem a gente tá no caminho buscando, né, amiga? Buscando ser mulheres mais sábias, né, mulheres melhores para Deus e melhores para o mundo, melhores para nossa família. E quando a gente tem a sabedoria, a gente consegue tomar melhores decisões. E a gente é realmente direcionada e guiada pelo Espírito Santo, porque é só Ele que nos dá a sabedoria divina, né? Então, Salomão, ele pediu a sabedoria e não pediu ouro, não pediu prata, não pediu riqueza. E então aqui quando a gente tem essa verdadeira sabedoria, assim como a gente está buscando aqui juntas, né? E tá lindo de ver o movimento de mais mulheres se juntando para serem mais sábias, porque a gente entendeu, né? Gente, assim, que venha cada vez mais mulheres que tenham esse entendimento desse despertar, entendendo que se eu tenho sabedoria, eu não preciso de mais nada, né? Se eu tenho a sabedoria divina, é porque eu tenho Deus junto comigo. E eu tenho a voz do Espírito Santo me guiando em todas as situações, em todos os momentos, e eu não preciso de mais nada. Aqui mesmo em Provérbio, acho que deixa eu pegar o capítulo, é o 3, é o 5 ou 6, deixa eu pegar aqui. Ô, Fran, esse temor, né? Se eu tenho a sabedoria, eu não preciso de mais nada. É esse temor do Senhor, é entender qual é a vontade dele. E aí você usa o seu livre-arbítrio, mas você tem a consciência, você tem o conhecimento de Deus, isso é importante. Ali sim você vai discernir o que é certo, o que é errado, mas não vai viver de uma forma aleatória, achando. Muitas vezes a gente tem aquela verdade que é o nosso
a nossa forma de pensar, ou como foi nos ensinado, enfim, como que é passado, que a maioria faz, é certo, é justo, e a gente vai vendo ali que os resultados não saem, que na vida vai ficando tudo mais complicado. Então, é ter essa consciência. Eu posso até escolher um caminho mais tortuoso, mas de que maneira que agrada? Qual que é a sabedoria? Eu preciso conhecer, eu preciso ter esse contato, esse respeito, né, essa prioridade, saber querer obedecer ao Senhor. Não tem outro caminho. Não. Então é isso, né, minha amiga? Como diz aqui, né, no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, assim, muitas vezes, né, quem não despertou ainda para viver em sabedoria, para buscar, para ter realmente, adquirir a sabedoria adquirida, né? A gente entra nesse movimento de conhecer, de entender, de ouvir, de conhecer mais a Deus, e daí então vem, né? E então, assim, a gente passa muitas vezes, como você falou, tentando tomar as próprias decisões, tentando fazer do nosso jeito. Não que a gente não deva ter plano, né, para nossa vida. Assim, eu tenho planos, assim, ó, eu quero para vem daqui 5, daqui 10 anos eu quero forma meus planos, mas não colocar os nossos planos de Deus, ter essa sabedoria, né, esse entendimento que diz aqui em Provérbios que Deus deve ser a nossa segurança, né, amiga? Deus é a nossa segurança. A gente tem que confiar na mente dele, fazer a parte que nos cabe, mas entendendo que a vontade dele para nossa vida é soberana e a vontade dele é a melhor, porque ele sabe da nossa vida, ele já está lá no amanhã, né? Então, e muitas vezes a gente não entende isso e quer fazer da nossa forma, do nosso jeito. E deixa eu pegar, mas fala aqui, ó, pois o Senhor ele disciplina a quem ele ama no versículo 12. E quando a gente pega para fazer com a força do nosso braço, muitas vezes Deus vai nos corrigir. Então, ele vai endireitar, ele vai endireitando as nossas veredas. E a gente tem essa sabedoria de aceitar essa repreensão, assim como o pai, né? Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E assim é Deus. Então, os meus planos os meus planos, mas seja feita a vontade dele, porque a gente passa a ter entendimento que com ele é mais leve, né? Com ele as coisas fluem, com ele a gente dorme tranquilo, como diz aqui no verso 24, né? Com ele a gente não tem medo, por mais aqui da calamidade repentina. Então, assim, coisas externas, o ambiente pode vir a acontecer muitas coisas. Quando a gente passa para olhar da porta da nossa casa para fora do mundo, muitas coisas acontecem ruins. Sim. Tem a nossa segurança firmada em Deus, a gente está confiando que com Ele, é Ele quem nos guarda, Ele quem vai nos proteger, né? Ele quem vai direcionar os nossos planos. Então, a vontade dele para nossa vida, ela é boa. Então, assim, a gente descansa, né? Descanso. Essa é que a gente chegue, né? Nessa verdadeira confiança mesmo, confiança plena, né? Que Fé. É fé, né, minha amiga? É descansar no Senhor, é não temer o mal, é essa fé. saber que Ele sabe. Eu vou até voltar aqui, amiga, e você continua. Peço permissão aqui. Busque, é no versículo 6. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, assim, pra que tanta preocupação, sabe? Aquela energia que a gente coloca da força do braço. Bom, eu sei que todos nós, pelo menos a maioria, né, passamos aí por essa fase de força do braço, de preocupação, desse medo de tudo, e com razão, né, muitas coisas acontecem, mas é isso, se a gente conhece o caminho, se a gente conhece a sabedoria, o conhecimento dele, ele vai dar discernimento para saber o que fazer e o que não fazer, então a gente descansa, a gente consegue dormir, a gente consegue ter paz. Sim, essa mania, assim, né, do ser humano querer ter o controle das coisas, né? É Controle. desconhecido, assim, e quer realmente entender tudo, questionar.
É importante a gente questionar, sim, né, o porquê de algumas coisas, mas tudo, racionalizar tudo, né? Uma frase que eu ouvia recente, essa frase ficou ainda, assim, de tempos em tempos na minha vida, tem algumas frases que ficam me guiando ali, todos os dias, assim, eu lembro. E essa é uma delas que tá na minha mente, que eu ouvi, que é que a gente não deve espiritualizar aquilo que é humano e nem humanizar o que é espiritual, que é divino, né? Quando a gente cai nisso, assim, de querer racionalizar, entender tudo, entender, né, o que é divino, que não cabe a nós humanos querer entender, porque a gente, principalmente o futuro, né, a gente tem essa mania de querer ter o controle do nosso futuro, assim, da nossa vida e a preocupação e se coloca à frente do tempo, né, que daí vem, traz uma ansiedade, muitas vezes essa ansiedade acelerada se coloca à frente. É isso. A gente não vai conseguir porque nós somos humanos, a gente tá hoje, né? Então isso não cabe a nós, né? Entender, querer entender tudo, a razão de tudo, porque a fé não é esse que a gente deve tomar, ter realmente uma fé firmada, uma confiança, na verdade, a confiança, né? Querer entender, é só eu assim aceitar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu descanso, a minha segurança está nele. E lógico que não é tão lindo, né? Não é tão que eu tem pessoas que falam assim, eu não consigo assim agir dessa forma. A hora que eu vejo, eu já tô, né, querendo pegar as coisas para mim. Mas tudo é um treino, tudo é questão da gente se colocar realmente à disposição, né, para se lançar nesse mover mesmo de Deus, né? Então, tudo é treino, assim, é dia a dia, hoje, assim, acordar hoje, né? Amiga, às segundas-feiras eu tenho live, né? Mas hoje a gente tá junta, nossa live aqui especial juntas, né? Eu tenho Sim. feito as segundas-feiras live que é realmente a segunda na palavra. E aí depois, ao final para cada semana, a gente tem um comportamento para seguir ali, porque tudo é um treino, né? Questão de se treinar até tornar a pessoa, Isso me tornar mesmo. até ser a mulher que Conseguir. eu desejo ser, né? E E, e aí, já aproveitando aqui o momento, né? Como sim, que amiga, fica à vontade, viu? Pessoal, já segue aí a Franciele Salles, essa maravilhosa. Vocês vão ver o trabalho dela, é maravilhoso. Nós já fizemos trabalhos juntas aqui, né? Minha, desculpa, pessoal, minha coach já foi, sim, treinadora do reino, né? Aquela que sabe ali, estamos juntos? que já trabalha com mulheres. Ai, gente, desculpa a voz, ela vai acordando assim, não sei. Horário, amiga, a gente tá Tá tudo bem. acordando, a gente tá Ô, junto. Fran, mas é isso, é do ser humano, essa questão do controle, de achar que se não der o jeitinho, se não der aquela, até a ideia, né? A gente gosta de dar ideia pro Senhor. A gente acha assim que ele precisa das nossas ideias, né? Que se a gente não der ali o pitaco, não vai acontecer e é só deixar fluir. Não é tão fácil, tá? Mas é transformador quando você sai do controle, quando você acredita que você não tem controle, não tem como dominar tudo, não precisa ter o plano de tudo do futuro, só precisa viver o hoje. Você precisa entregar hoje, você precisa estar consciente hoje do que está dando certo, do que não está dando mais certo, o que precisa já sair porque você merece, o seu corpo merece, a sua mente, o seu espírito. Você precisa estar em fé para viver o melhor na Terra, para viver em paz, para dormir em paz. Aqui quando falo em dormir em paz, gente. Quantas pessoas com ansiedade, depressivas, e eu já passei por tudo isso, já tive muitos casos, né, de depressões. Então falo assim com autoridade, né, propriedade, porque assim não é fácil, não é ter vida. Então, assim, para que esse controle? Só conheça a palavra, busque a palavra e treine, treine, treine. Por que eu falo sempre sobre isso? Porque não vai ser no automático, não vai ser porque decidiu agora. Nós passamos uma vida inteira aí nos comportando, pensando, acreditando. Existem crenças, né, Fran?
crenças ali, já programações. E aí não é um botão que eu falo, eu sempre falo assim, um botão que apertou e aí tudo. Mas o seu posicionamento, a sua intenção, o seu chamar por Jesus, pede para Ele, você caiu, levanta. Todos os dias eu estou tentando alguma coisa e quando eu vou, eu já agi da forma do antigo, do antigamente, de como eu achava que tinha que estar no controle. Então é isso, respira, se entrega, busque, busque, é só isso que eu tenho que falar. E não tenha medo. Sim. Não tenha medo, porque você vai estar nas melhores mãos, vai estar aí muito bem A gente, guardado. quando a gente decide, né, amiga, a gente tá na mão daquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Então, assim, maior que isso, né? A gente está sendo guardada pelo nosso Pai que criou todas as coisas. Então, como eu falei, aí eu tenho feito as lives às segundas-feiras e no final de cada live eu sempre deixo um comportamento para a semana. Amanhã ela vai estar aqui novamente fazendo a leitura de Provérbios 4, né? Então a gente segue aqui junto até lendo até o versículo, capítulo 31 de Provérbios, né? Mas para a semana, assim, eu quero deixar esse comportamento baseado no capítulo 3, que é um comportamento de pedir a Deus todas as vezes todos os dias, na hora que a gente acordar, que a gente peça para Deus nos ajudar, né, a agir no tempo certo e em todas as situações, independente se ela for boa, se ela for ruim, pedir, Deus, me ajude a agir, né? Me ajude a agir no tempo certo. Hoje, né? No dia de hoje. E amanhã, novamente, a gente acorda e pede, Deus, me ajude a agir no tempo certo. Porque, como a gente está falando aqui, não é apertar um botãozinho, né, amiga, e mudar. É realmente ir treinando. Então, assim, mudando a narrativa da nossa mente, né? Porque a gente vai querer tomar o controle de novo. Então, assim, não é uma vontade, mas é a vontade de Deus. Então, Deus, me ajuda a agir no tempo certo, no dia de hoje, né? E então, assim, que esse seja o nosso comportamento para a semana aqui, de mudando a narrativa e colocando essa narrativa na nossa mente, né? Quando vinha assim, eu tô querendo pegar o controle. Não, o controle não é meu, é a sua vontade, me ajuda só a agir aqui no tempo certo, né? Então é isso. É transformador, né, minha amiga? E decida realmente, decida, não espere. É bom falar assim, né, Fran? Porque nem tudo vai ser do jeito que a gente ouviu, que a gente quer ouvir, né? E o ser humano, nós, ser humano, nós temos essa resistência, colocamos essa resistência diante das mudanças, né? Mesmo já entendendo que o caminho é esse, que precisa soltar, precisa, né, aumentar sua fé, precisa criar essa intimidade, ter esse conhecimento de verdade sobre qual é a vontade do Senhor. E que não tem outro caminho, mais assim, decida realmente, se posicione e não espere. Não espere, vai ter que ser você buscar o caminho, treinar, treinar, treinar. Não se cobre, se caiu, levanta, recomeça, porque você merece. Amiga, um dia eu estava pedindo algo para Deus, né? E que assim, ele já me deu, ele já nos deu a capacidade, ele já nos deu a inteligência, ele já nos deu tudo que a gente precisa para fazer, né? Quer acelerar o tempo, quer que seja rápido, né? E esquece que tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. E um dia eu estava pedindo para Deus algo, assim, sabe? Acelerando ele, querendo que ele. Quem nunca? Quem nunca? E aí Deus só falou assim, Misericordioso, amiga, já perdoa. Tem perdoa. paciência. Ele tem misericórdia da nossa vida, porque só ele, né? Só ele. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, me chamou a atenção, me corrigiu, como diz aqui, né? Que Deus, ele nos disciplina, ele nos corrige, a gente Entende? Com amor. Com amor. tem amor. E aí ele falou assim, você tá mesmo pedindo isso? Eu já te dei a capacidade, você pode, assim, o que eu precisava, eu já te dei. E a minha parte, eu já fiz, né? Deus já fez 100% da parte que cabe a ele, né? E a gente, muitas vezes, aqui, no capítulo... Deixa eu achar aqui rapidinho que ele fala assim, ó, quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Então, assim, aqui eu vejo também uma chamada para nós que muitas vezes sabe o que precisa fazer, sabe o que precisa ser feito naquela hora, mas deixa para amanhã. Então já vem um pouquinho de procrastinação da nossa parte, né? Dias que nós procrastina, não faz aquilo que Deus já
nos capacitou, assim, já nos deu aquilo que a gente precisa para fazer, e a gente procrastinar amanhã, volte amanhã, sendo que eu posso fazer hoje. E aí eu imagino Deus olhando lá, ela tá pedindo para eu acelerar, sendo que ela poderia ter feito isso hoje. Já era pra ter ido. O Fran, quando ele dá a visão, ele dá a provisão. E Exato. como a gente demora, eu sei que tem as programações, as crenças, o medo, tem o inimigo, ali tem o mundo espiritual, que tá Sim. ali, ele sabe ali da sua capacidade, até mesmo antes de você tomar posse, ter consciência, ele já sabe, né? Uhum. Enfim, mas E vai aí, chegar da hora. Ô, Fran, você falou pedir ajuda, né? Todos os dias. Todos os dias. Chama por ele. Você não tá sozinho, não tem como estar sozinho. E amém. Glória a Deus por isso. Eu acho isso tão. Ele é perfeito, só ele, né, minha amiga? a gente pede a ajuda, a companhia dele, faz aquilo que se ele colocou ali, como você falou, ele já deu o desejo, já colocou no nosso coração, então assim, é porque a gente já é capaz de fazer aquilo. Se o desejo tá aí, a capacidade também já tá, né? Então aí eu quero que Deus faça por mim. Aí esse dia o Espírito Santo falou assim: você quer estar pedindo que Deus faça por você? Ele já, tipo, já te Forte. fala É isso. forte. Então vai e faça. Então eu agradeci, entendi a repreensão, então eu falei, Deus, então vem comigo, me ajuda, né? Me dá esse entendimento, assim, essa coragem, né? O encorajamento, a fé necessária para eu só, pra gente só obedecer, né, amiga? É isso, amiga. Só obedecer. E Sim. tá tudo bem. Olha, isso é essa questão do Senhor. Ele está em todo lugar, está com todos nós. Então a oportunidade não falta. Isso é amor, né, amiga? Então, você, independente de onde você esteja, o que você esteja passando, quais são seus desejos, se de repente aí da forma que está fazendo, da maneira que está aí tentando, está no controle, não tem paz, não tem saúde, acorda, né? Vamos falar acorda, assim, acorda que tem algo aí que não está legal. E o Senhor está aí, está disponível. É aí onde você está, não se cobre. Se precisar de ajuda, procura ajuda. Tem pessoas, tem lugares. Se você se vê sozinho, porque eu conheço a Fran aqui, ó. A Fran quantas vezes já me ajudou, me auxiliou, ela sabe disso. O Senhor sabe, eu sempre falo assim, o Senhor sabe. E ela e outras mulheres A gente e precisa outras pessoas, de né? ajuda. Glória a Deus, eu amo a vida dessas mulheres. E assim, mas se você se vê sozinho, se você diz que não tem ninguém, se a sua família não te compreende, enfim, procure lugares, procure igrejas, você mesmo. Eu conheço pessoas que falam assim, mas eu não tenho ninguém, ninguém mesmo. Você não tem uma Fran, não tem uma Fran, não tem uma amiga, não tem alguém, uma pessoa que confia, uma pessoa que esteja também alinhado ali. Às vezes todo mundo está meio que indo na mesma direção e alguém desperta ali. Eu conheço essa história, conheço alguém assim, e de repente você percebe que tem algo errado. Então, assim, procura uma igreja, uma comunidade, um lugar ali que você vai se sentir pertencente. Começa a se, como que eu falo assim, vai ver se as pessoas, né, o lugar te agrada, enfim, se abra também, né? Não já chega assim entenda que você precisa. Então, se o Senhor te mandar, te direcionar para algum lugar, né, para uma família, para uma pessoa, enfim, aqui está tudo que você precisa. Mas às vezes, né, minha amiga, aqui está a palavra de Deus, tudo que nós precisamos estar aqui, é o nosso alimento aqui, isso aqui é o mais importante, né? É a palavra de Deus. Depois a gente vai aí alimentando o corpo também, da maneira inteligente, se possível e a mente. E aí a gente. Mas aí, se você precisar, tá? Eu senti de falar isso aqui. Procura, não ande só. A Fran falou aqui: pedir ajuda a Deus, sim, em primeiro lugar. E ele vai te mandar as pessoas, os anjinhos de perna. Eles existem. Amiga, Amém. quando a gente se abre para isso, né? Eu acho, penso assim, quando a gente se abre para isso, se desperta para algumas coisas que não tá legal na nossa vida, né? Todo mundo tem uma área que tá buscando, né, melhoria, tá buscando ajustar. E o importante é isso aqui, ó, esse despertar, receber o chamado, né? Quando a Ayla perguntou, vamos ler Provérbios juntas, quem tá aí, vamos juntas. Então, assim, ouvir, acho que em Provérbios 1, eu não lembro qual deles aqui, se é o mas fala que a sabedoria, ela tá aí
na entrada da cidade, clamando e fazendo esse convite, chamando. Então, que a gente se desperte para perceber que algo não está legal, e quando algo não está legal na nossa vida, a gente precisa se abrir. E aí, nesse despertar para esses realmente abrir, né, para melhoria, Deus começa a fazer da maneira dele. Ele começa enviando pessoas, ele começa, né? Então a gente precisa, assim, todos os dias mesmo, Deus, me ajude a perceber onde, né, o chamado, que muitas coisas, todos os dias Deus vai mandando convites, Deus trabalha através de pessoas, Deus vai trabalhando e mandando ajuda. E eu lembrei de uma história, não sei se você já ouviu, amiga, eu não lembro mais ou menos, não lembro, guardo muita história, mas tinha um marinheiro, um pescador no meio do mar, e aí ele pedindo, e veio uma tempestade tremenda, e ele pedindo ajuda, Deus me ajuda, e nisso veio um outro navio e falou, tá tudo bem aí, né, tá precisando de ajuda e tal, ele falou assim, não, Deus vai me ajudar. E aí vem uma outra pessoa ali no meio, outro navio, não, Deus vai me ajudar. Então, assim, Deus estava mandando ajuda e ele lá, não, Deus vai me ajudar. Então, assim, que a gente tenha esse entendimento, essa visão clara, assim, para perceber que Deus, ele nos, das formas que Deus está fazendo, né, para nos mandando essa ajuda de que forma? E pessoas, né? Muitas vezes através de pessoas, muitas situações, algumas correções, assim, quer dizer, não, Deus não vai, não é, Deus vai corrigir também algumas coisas. Então a gente tem esse entendimento, assim, nessa visão clara para perceber e, como você falou, abrir, quando eu me abro para essa mudança, Deus vai trabalhando da forma dele e a gente só se coloca nesse movimento, vai tendo essa visão para receber o tipo de ajuda. E muitas vezes, né, eu falo assim que o ambiente onde a gente decide se colocar, né? Então se colocar em lugares certos, né, uma ajuda espiritual, ir até um templo, a casa de Deus para ouvir ali, para prestar um culto a Ele, se colocar com as pessoas certas, pessoas que estão dispostas ali, assim como a Ayla, eu também tô, né, a gente está disposta aqui, amiga, porque a gente já passou, eu já passei por um momento que eu me vi sem ninguém, né? Sem assim, sem ninguém. Não que eu não tinha ninguém ao meu redor, mas não tinha pessoas que, sabe, que eu podia abrir a boca e compartilhar daquilo que eu estava passando, assim. Mas Deus, assim, você precisa de pessoas. Então eu saí de onde eu estava e fui atrás daquelas pessoas que Deus me mostrou, né? Que poderiam me ajudar, que estavam na mesma visão, no mesma. Então, assim, a gente precisa. Então, se abra mesmo, se abra, abra a boca, né? Porque Deus, ele conhece o nosso coração e muitas vezes a gente não precisa falar. Mas para as pessoas, às vezes, saber que a gente precisa desse tipo de ajuda, de algum tipo de ajuda, a gente precisa abrir a boca e falar, olha, por a vulnerabilidade, né? Porque vulnerabilidade não é fraqueza. Falar assim, eu preciso dessa ajuda aqui agora. Então você pode me ajudar, buscar, pedir para Deus mostrar e Deus vai mandar as pessoas certas, né? Quando a gente se dispõe. Então Deus vai mandando as pessoas certas para cada área, para cada determinado tempo na nossa vida. Então é realmente abrir o coração para receber a ajuda que Ele tem para nos ajudar, né? Para nos levar e prosseguir na jornada, né, amiga? É isso, minha amiga, é isso. Não se cobre tanto, você que vai estar aí tendo contato agora, a partir de hoje, tá? Você que vai estar aí ouvindo o nosso vídeo, vai estar acompanhando a partir de agora. Tem muitas mulheres aqui já no caminho, graças a Deus, já tem muitas pessoas aqui que já estão aí tendo essa intimidade, conhecendo a palavra, já estão se posicionando, criando movimentos. Mas você aí que vai começar hoje, que vai dar o primeiro passo, então por onde eu começo? Não fica assim na loucura, na mente, né? Aquele controle, senão vem a ansiedade, vem toda aquela cobrança e o inimigo ele se alimenta também disso, né? Ele se alimenta da correria, ele se alimenta da autocobrança ali. Enfim, ele não quer que te vê em paz. Então, assim, foca no dia de hoje, tenha consciência no dia de hoje, o que eu preciso fazer, qual é o primeiro passo, não se cobre. Tá agora na leitura de Provérbios, vai começar agora um capítulo por dia, muito melhor do que você pegar e querer já conhecer todos os mandamentos, toda a palavra e não faz nada. Um capítulo por dia, tá tudo bem, vai colocando em prática, tá? Faz aquele exercício da folhinha que eu fiz, viu?
Pega aquilo tudo que você precisa mudar, aquilo tudo que você precisa, que você acha, que você já percebeu, você já, né, como teste na vida já tem consciência que não dá certo, daquela forma não deu certo, você precisa viver um novo ciclo, então assim, faz aquela sua lista ali, vai vendo o que precisa ficar, o que precisa sair, tá? E vai trabalhando. Posicionamento, primeiro a intenção, depois o movimento, não espera, tá? E o Senhor, ele sempre quis, ele sempre teve ali, ó, só estou esperando você, porque a minha parte eu já estou fazendo desde sempre. Você nunca teve só. Se as pessoas não estão aí, se as pessoas não estão o tempo todo, não estão com consciência, se você está se sentindo só e abandonado, você nunca esteve só, tá bom? Pessoal, que dia, né? Que segundo maravilhoso, que dia maravilhoso que começou hoje e vai ser durante o nosso dia, tá? E a gente começou aqui com a palavra, aqui com a Franciele Salles, lendo a palavra, trazendo essa experiência também, né? A gente coloca aqui, a gente lê e a gente também dá a nossa opinião. É sujeito a, né? Não somos donos da verdade, mas a gente coloca aqui de acordo com o que a gente sente, de acordo com as nossas experiências de vida também, tá? Então é isso, deixa eu dar bom dia pro pessoal. Bom dia aqui, ó. Bom dia pro Daniel. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Virgínia. Tá sempre aqui, glória a Deus. Bom dia, Sandra. A paz de Cristo. Jesus, amém, amém, viu? José, bem-vindo, Bruna. Bruna também. E todos vocês que vão chegar depois. Que dia maravilhoso. Eu vou ter que sair agora um pouquinho, gente. Tem umas criancinhas ali para chacoalhar ali. É isso, acordar e prepará-los para o dia da escola, né? E eu não sei como que é aí, mas aqui tá melhorando. Ai, mas tá bom, são minhas bênçãos. Na hora da escola, realmente, eu imagino que aí em algum lugar também seja assim. E, gente, que maravilhoso, viu? Eu ficaria aqui o dia inteiro, Fran. Gratidão, viu? Deus te abençoe. E continue, minha amiga. Fala do seu movimento, convida seu movimento. Nós estamos juntos, vocês sabem, né? Nosso movimento, a gente fala. Amém. E é isso. Tamo juntas, amiga. Obrigada mesmo, viu? Pelo tempo. É maravilhoso compartilhar, né, com pessoas assim, ouvir, compartilhar e ainda falar sobre a Bíblia, né, a palavra de Deus. Até me deu saudade dos nossos tempinhos, né, do Plenitude, que a gente juntava ali toda semana, mas como diz, né, cada coisa no seu tempo certo. Então foi um tempo precioso que nós vivenciamos, né, no Nossa, Plenitude. foi. A gente, não sabe, né? A gente se juntava todas as quartas-feiras para falar sobre a palavra, né? Para aprender a palavra juntas e agora a gente segue nesse tempo aqui, aprendendo juntas, né? Com a leitura de Provérbios. Então, assim, parabéns, amiga. Assim, só gratidão e privilégio mesmo de ver você florescendo dessa forma, sendo desperta dessa forma. É Deus purinho, né, amiga? É Viu? só ele, amiga, é só ele. Ele é perfeito. Amém, amém, amém. Então, obrigada, amiga, pelo convite, pelo tempo aí. Tamo juntas, viu? Sabe que a gente tá aqui junto, Amém, maravilha. mão dadas para aquilo que Deus nos direcionar e movimentar, né? Que a gente venha realmente coração aberto, obedecendo e só seguindo os comandos Nossa, dele também. Então é é isso. isso. Obrigada, viu? Beijo no seu coração, viu? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Sam. gente. Tchau, tchau. Até amanhã, se Tchau, Deus tchau. quiser. Até. Vamos lá aqui.